Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos da Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui nós novamente com o nosso programa Herculano e o Homem no Mundo, recebendo aqui na noite de hoje, prazerosamente, nossa querida professora Heloísa Pires. Ela que estará conosco hoje. Já agradecemos desde já a grande contribuição e a permissão e a oportunidade que o Tavares nos concede de participar da Web Rádio, que leve luz mesmo a todo mundo aí de alguma forma. Também agradecemos ao Alberto, que não está conosco hoje, Alberto Magno Rodrigues, porque tem um outro compromisso dentro da doutrina. Então, nós vamos aqui quebrar o galho em substituição ao Alberto. Não esqueça nunca de que nós fazemos esse programa já há algum tempo, e nós sempre exaltamos a presença do Espírito, que na última encarnação recebeu o nome de Herculano, pai da querida professora Heloísa Pires. Herculano Pires deixou mais de 100 livros escritos aí, e, na minha opinião, aqui no Brasil, eu posso dizer com tranquilidade que foi o maior defensor da coerência doutrinária dentro do movimento espírita brasileiro. Não tenho dúvida disso que eu estou dizendo. Basta que a gente pesquise nas obras e conheça um pouco da história, não só do espiritismo, mas também do movimento espírita aqui no nosso Brasil, que é uma alegria imensa. Eu vou passar rapidamente para a professora dar o seu boa noite a todos, depois eu venho aqui, vou fazer prece, vou dar os telefones, os contatos. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, professora querida. Boa noite. Feliz de estar na Web Rádio Luz, feliz de falar com o senhor ET e com o senhor Wagner. Saudades do Alberto, mas ele está sendo útil em outro lugar que precisava ouvi-lo. Então, ficamos muito felizes e agradecimento a todos que participam vendo o programa. Obrigada. É isso aí. Como é de praxe no nosso programa aqui, eu vou fazer, então, a prece de abertura, a leitura do Evangelho, e depois faço os contatos telefônicos aí, e deixamos a professora trabalhar no que ela preparou para a gente hoje. Graças à paciência, à atenção de todos que nos ouvem, nós estamos aí já há alguns anos e queremos verdadeiramente levar algum contributo, pelo menos a motivação, para que as pessoas gostem de estudar a doutrina como nós gostamos. Nesse momento, eu convido a todos para que agradeçamos a Deus pela bendita oportunidade concedida a nós. Oportunidade de estudo, de trabalho, de convivência fraterna, de pensamentos e espíritos. A todos aqueles que entregam seus nomes com muita confiança, com muita fé, ao contato da Web Rádio para algum auxílio espiritual, que a nossa prece seja capaz de levar algum contributo a eles também. E o nosso pensamento, como nós sabemos, irradiando em todas as direções, possa encontrar-se cada vez mais com pensamentos como os nossos, preocupados em levar alguma coisa de bom e conhecendo na misericórdia de Deus a nossa oportunidade evolutiva. Estamos nós aqui, encarnados, por dois motivos principais. Primeiro, a nossa própria evolução, e segundo, contribuir com a evolução do próximo de alguma forma. Que Deus, em sua misericórdia e bondade infinita, nos conceda mais e mais oportunidades para tarefas como esta e tudo aquilo que nós temos condições de realizar em nosso benefício e do próximo, e por que não, na divulgação da doutrina espírita. Que assim seja.
Eu abri o nosso querido evangelho aqui no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, no seu item 15. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os seus dias têm de grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Não há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos sábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo por o resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simples e fingimentos. E esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Que texto maravilhoso, né, professora? Um texto que nos remete ao nosso dia a dia, todas as vezes, porque nós sentimos, pensamos coisas em relação a nós mesmos e aos outros, né, ao nosso próximo, e muitas vezes nos esquecemos de quão benfazejo é o Espírito da verdade que nos mostra a importância do perdão, a importância de tudo isso que nós temos que fazer com o conhecimento espírita que nós adquirimos, né, professor? Então, vamos lá. Eu vou pedir para você que, se possível, quando entrar em contato conosco pelo Instagram, vai lá, toca o sininho, mostra para a gente, ou para o Brasil, para todos que possam ver, que nós somos espíritas e que nós estamos unidos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais Estação da Luz, lá do Tavares, no Rio Grande do Norte. E pode ligar e faça sua ligação agora e faça a sua pergunta. O DDD 84 e os telefones 981-85-3100. E também no 84-988-17-5598. Pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos mostrar à humanidade toda que nós espíritas estamos sempre unidos nesses momentos. E sem delongas, eu vou passar a palavra para a professora, que vem aqui falar justamente um pouco sobre a Bíblia, a visão espírita da Bíblia, trazido pelo seu pai, Herculano Pires. Esteja à vontade, professora. Está me ouvindo, professora? Sim. Posso começar? Sim, esteja à vontade.
Obrigada. Então, esse livro magnífico do meu pai, que me encanta. Cada capítulo que eu lia me encantava, e a cada tempo eu me encanto mais, pela coragem, pela visão. Aliás, ele é discípulo de Kardec, e Kardec já disse que a Bíblia não tem uma palavra condenatória ao espiritismo. E também aquele teólogo protestante, ele também escreveu o livro Espiritismo e Igreja e diz a mesma coisa, não existe condenação. E a Bíblia nos encanta. É um degrau importantíssimo no nosso desenvolvimento espiritual, no conseguir ver essa caminhada das luzes mais apagadas para as luzes que se acendem. O Espiritismo, escreve o pai, é continuação do cristianismo. Se inicia nesse processo mais lúcido, porque a verdade veio em todos os tempos, mas se inicia na visão mais clara através do querido Moisés, que lutou e conseguiu para o seu povo tirar os deuses com letra pequena, os erros de superstições, os mitos que havíamos criados, para que Jesus, o sábio dos sábios, o melhor homem, o melhor espírito que veio à Terra, pudesse fazer o seu trabalho com brilhantismo. E graças a Jesus, séculos se passam, ele vai disseminando os seus ensinamentos, através também, como diz um pai da igreja, dos mártires que se sacrificaram, homens e mulheres, as mulheres cristãs apresentadas por Ruth Salviano, também protestante. Os protestantes, queiram ou não, estão sempre nos ajudando e ficamos muito felizes. E vai se disseminando, respeitando, e hoje ficamos encantados. Aconteceu o mesmo com o espiritismo, que hoje também eu tomo muito táxi, converso com todo mundo e vejo um respeito muito grande. Então, o trabalho bem feito com a ligação a Jesus, a espiritualidade superior, gera frutos saborosos. O Espiritismo tem seus fundamentos na Bíblia, diz o pai, mas não a considera a palavra de Deus. Deus não é uma criatura humana com voz, com cérebro, é uma inteligência universal, é uma força poderosa que tudo criou e tudo dirige. É a inteligência maior do universo, causa primária de todas as coisas. E paremos, porque quando Kardec quis se aprofundar nesta ideia, recebeu a resposta da equipe do Espírito da Verdade. Não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Somos ainda crianças e falta-nos um desenvolvimento maior do nosso modo de pensar, da nossa mente extrafísica. Chegaremos lá desenvolvendo mais a capacidade de amar, de seguir na prática Jesus de Nazaré. É uma questão de tempo, Deus é paciência também. Os dom das profecias é superior ao dom das línguas. Paulo censura litígio entre os irmãos. Às vezes, até hoje, existe uma opinião contrária, mas que seja resolvido dentro da paz possível. Aí entra Paulo, sobre o casamento. Os que não podem conter-se, casem-se. Ele perdeu a noiva Abigail por ignorância dele, que não sabia que o homem pelo qual ele lutou para que fosse morto era irmão da noiva. Então ele não conseguiu se perdoar. E ele falou ainda, quero palavras da minha inteligência para também instruir outros. Melhor do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Ele exigia isso também nas comunicações. Não sei se foi nesse capítulo, ele diz que se os indivíduos quisessem falar língua estranha, os
profetas, os médiuns, que levassem um intérprete, porque de nada valia se ninguém entendesse. Falava também, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Preste atenção em tudo, não meninos maus, bons meninos, para perceber a finalidade de cada palavra. A profecia, dizia Paulo, é senão não para os difíceis, mas para os felizes, para os fáceis. E falava da necessidade de ordem no culto, ou seja, ele falava, e serve hoje para as nossas reuniões espíritas, da necessidade de ordem. Não pode ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Seria necessário prestar uma atenção maior. E vamos continuar agora mais intensamente com Herculano Pires, meu pai. A Bíblia e o Espiritismo, o capítulo é muito bom. Apareceu em São Paulo um livro cujo nome é Contradições Bíblicas. O meio espírita ficou entusiasmado. Houve quem temesse os efeitos deletérios da obra. O pai diz que não viu nenhum valor na obra, que nada podíamos temer de um livro, que representa um momento milenar da história humana. Como temer um livro que vem dos séculos? Seria como tememos a história dos Incas, dos Maias. São degraus de evolução. E quando se abandona os pés que ficam em 2 degraus e subimos para o primeiro degrau, ficamos mais lúcidos, nos sentimos melhores e compreendemos a importância dos degraus anteriores. O Espiritismo respeita a Bíblia. Allan Kardec, José Herculano Pires e a maioria dos espíritas, apenas os que não estudaram, os que temem. Não se pode ter medo de um livro. O livro não morde, o livro não fala mal. Tem que pesquisar. E não se pode também ficar fixado num só livro para fazer críticas. Na medida em que os pastores universitários protestantes dos Estados Unidos, Dr. Iben, Uma Prova do Céu, é o livro, Doutora Mary, Fui ao Céu e Voltei, é o livro de outra pastora protestante, professor universitário, e tantos outros, Dr. Ovel, Além do Véu, todos eles falam no mundo espiritual, exatamente como apresentou nosso querido irmão, o médium incrível, antes médico e depois médium, o querido André Luiz. E alguns espíritas o criticaram. Falta de leitura, porque pesquisando também os livros que saem nos Estados Unidos e são traduzidos no Brasil, nós sabemos a importância do testemunho de André Luiz, bem como desses que estão encarnados, creio que ainda, desses pastores protestantes no livro O Cérebro que se Transforma. Tem outro grupo desses pastores honestos e que dão as mãos ao Espiritismo, mas eles dizem, queremos continuar pastores. Isso é lindo. Podemos escolher o caminho no qual vamos desenvolver a nossa compreensão da finalidade da vida na Terra. E quanto mais compreendemos, mais gratidão sentimos e conversamos com Deus. Obrigado, obrigado, obrigada. E o livro dos Espíritos também nos ensina, para ser feliz, ter o necessário e a consciência tranquila. O necessário. Para que, em nome do que agirmos como faraós, amontoando ouro, amontoando prata, joias, e morremos e fica tudo aí. Alguns dizem para os herdeiros, mas ninguém sabe se essa fortuna vai se perder inutilmente nas mãos dos herdeiros ou vai complicar a vida de cada um. Outra coisa importante para a tranquilidade espiritual, confiança em Deus.
Nós não conseguimos criar uma semente, uma planta. Deus criou um universo magnífico. Há que confiar na sabedoria do Pai. A Bíblia, o tempo provou que o Pai fala sobre a Bíblia, o tempo provou que eu estava com a razão. O livro foi esquecido, mas a Bíblia continuou o que sempre foi, uma possibilidade de entendermos melhor uma época que passou. Importante, a preparação para a vinda de Jesus. Tem pedaços bem materializados, mas temos que enxergar além das alegorias para compreender melhor. Não é assim, às vezes, com problema de física, de química, penetrar no que realmente vale naquela hora? Apareceu agora um livro escrito com mais cuidado, analisando com mais atenção do que o anterior, querendo analisar contradições nos textos. O confrade Mário Cavalcante de Melo provocou agitação no meio espírita. Não faltaram aplausos dos que queriam condenar a Bíblia, mas existe os que não apoiam a atitude anti-Bíblia. Temos que usar o raciocínio. Vamos pesquisar a Bíblia. Vamos ler sem medo. Medo de ler um livro é triste. E verificamos que a lógica, que há razão e que tem também junto mitos, incompreensões, faz parte do nosso desenvolvimento mental na época. No século XIX, com o desenvolvimento das ciências, assim mesmo quando Kardec e Amélie Boudet casaram, ainda não existia fotografia. 9 anos se passaram, tem um evento demorou 3 anos, outro 9, acho que para aparecer a fotografia. Olha como o mundo muda e como nós temos que desenvolver nossa capacidade de compreender. Então, esse senhor Cavalcante é um confrade, respeitamos muito, mas ele, no desejo de defender o espiritismo, a Bíblia não oferece nenhum perigo ao espiritismo, não há nada que ofereça perigo à verdade. Ela pode ficar até encoberta, mas uma hora ela explode quando nós conseguimos, nossos irmãos, um desenvolvimento maior. O assunto é importante para o Espiritismo, o problema da Bíblia. Na Revista Internacional de Espiritismo, meu pai ficou feliz ao encontrar o artigo do confrade Arnaldo Tiago, que ele não conhecia, mas admirava por seu trabalho, refutando afirmações do confrade Vitor Magaldi, que elogiara a obra do Cavalcante. Os espíritas precisam analisar as coisas de maneira compreensiva. Foi a lição que Kardec deixou. Ele diz claramente, a Bíblia não estava errada. Os homens é que não souberam compreendê-la. Nossa doutrina é compreensiva, serena e entende o processo da evolução humana. A espírita condenando a psicanálise, Darwin, Einstein e outras doutrinas científicas e filosóficas numa atitude de fanatismo. Alguns condenam os próprios evangelhos. Já vi isso. Dizem que tem que atualizar o evangelho. Senhor de Nazaré, é muita ignorância. Como atualizar algo tão bem escrito, ainda com a assessoria da equipe do Espírito da Verdade? Tenho a honestidade de Valdo Vieira. Ele não concordou com Chico, saiu das fileiras sem denegrir, sem falar uma palavra contra o trabalho de Chico e criou a própria filosofia. Agiu corretamente. Façam a mesma coisa. E aos que condenam o cristianismo, dizendo que
que o cristianismo fez muita confusão. Olha, o homem da terra é encantador, é uma promessa magnífica, será alegoricamente falando um anjo sem asas. Mas daí a também desejar acabar com o livro do irmão sem pesquisar outros livros é difícil, é muito difícil. O Espiritismo não condena, explica, procura corrigir os erros humanos pela compreensão, erros próprios da nossa caminhada. O homem primitivo, conta Leon Denis no livro Depois da Morte, já havia sessões de materialização, estávamos lá, acreditávamos, e depois, arrogantemente, negamos todos os fenômenos, criamos um materialismo terrível, e Jean-Paul Sartre entrou em agonia. Seus livros eram um grito de dor, um homem bom, um homem inteligente, que se perdeu no desejo de intelectualismo vazio. Hoje, nos planos melhores, ele deve estar se preparando para voltar com aquela inteligência brilhante, mas com o coração acompanhando o entendimento da inteligência. Analisando a Bíblia, podemos ver que Kardec a considerava de grande importância histórica, porque representa a codificação da primeira revelação. Se não houvesse o trabalho de Moisés, trabalho brilhante, que recebeu mediunicamente os 10 mandamentos, que apresentava a seu povo o Deus único, e nas sessões mediúnicas aceitava o Espírito, que ele era representante de Deus como Deus único, para tirar seu povo da adoração e sacrifício até de seres humanos, dos ídolos pagãos, dos deuses com letra minúscula pagão. Grande Moisés realizou um belo trabalho. A seguir na Bíblia vem os evangelhos, que são a codificação da segunda revelação. O trabalho de Moisés, introduzindo a ideia do Deus único, lutando, impondo essa ideia, permitiu a vinda do maior espírito que veio à Terra, como diz o querido, agora esqueci o nome desse senhor, Augusto Cury. Jesus foi se transformando com o passar do tempo no mais amado, no mais compreendido, às vezes até interpretações confusas, mas amorosas, que de qualquer forma auxiliam aqueles que acreditam e procuram seguir os mandamentos de Jesus de Nazaré. E veio trazer um método didático incrível, educação pelo amor. Sabendo das nossas necessidades, ele dizia: sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgá-la? E sabendo da nossa ignorância, também dizia que esperava que nós continuássemos a compreendê-lo, amando ao próximo como a nós mesmos. Querido irmão mais velho, na Bíblia vem os evangelhos, adoro ler e reler os evangelhos. Gosto também de ler as alegorias. Rio muito com Adão e Eva. Penso sempre que Eva nasceu, que até nos arrancou, é uma alegoria, nos arrancou da ignorância, da incapacidade de usar a razão, que é apresentada na Bíblia como um céu que tínhamos, mas tivemos que reencarnar e ir desenvolvendo a nossa razão na vida prática. E eu digo sempre, Eva, coitadinha, nasceu de uma costela de Adão e não tinha cérebro. Tanto que ela cometeu coisas horríveis, a ponto de Paulo de Tarso falou que a mulher fique calada na igreja, não tem competência, cala e só em casa pergunta a verdade ao marido. Ou seja, Paulo de Tarso foi uma luz na difusão, na divulgação de Jesus de Nazaré, mas esse pensamento estava
fixado na sua mente extrafísica, mas com outros pensamentos maravilhosos, ele anulou essa pequena manchinha na sua vida iluminada depois que se tornou cristão. Ele que perseguira cristão se tornou o maior exemplo do cristianismo, grande espírito. O livro dos Espíritos e as obras que completam, formando a codificação do Espiritismo. Essa trilogia nos apresenta um processo histórico. Moisés, Jesus, Kardec. E agora cada um de nós tem a obrigação. Não vamos nos tornar missionários, creio eu, pelo menos não dou para missionária de jeito nenhum, mas vamos nos tornar indivíduos melhores, que nos preocuparemos mais com os jogados na rua e que talvez até organizemos, como Gandhi, uma forma de ajudá-los, porque também ficamos muito acomodados no conhecimento dos ensinamentos magníficos do Mestre de Nazaré, mas ele disse, não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os pecadores, eu vim para os depressivos. Lindo, querido irmão, por isso o amamos tanto, mas retribuir esse amor é nos tornarmos melhores e mais conscientes da finalidade da vida na Terra, que não é, como diz Roberto Carlos numa música, comprar o carrão, que não é ter o maior extrato bancário, que é ter o necessário e praticar o bem, e ter a consciência tranquila. E a ciência hoje, das mãos do Espiritismo, provando o valor da fé, a prece que nos ilumina. A ciência dá hoje as mãos ao Espiritismo, convidando a fazer o bem, que também acende nossas luzes interiores. E a ciência, a luz da parapsicologia, que repete em tudo os ensinamentos de Kardec, Heine diz, Kardec estava sempre certo, aí é uma pontinha de vaidade nesse grande honesto espírita. Mas Kardec foi a anterioridade, nós somos a modernidade. Mas falam a mesma coisa, só que usam câmeras Kirlian, mas Kardec falou pesquisando com médiuns. Então é lindo esse encontro da verdade aumentando a partir do século XIX, a partir do desenvolvimento das ciências e a partir do nosso desenvolvimento mental, tirando os excessos do materialismo, este amor ao barro da terra que ainda conservamos tantas vezes. As obras que completam formam a codificação espírita. Se o confrade Cavalcante tivesse compreendido isso, aproveitaria para mostrar a beleza, a harmonia, a grandeza desta extraordinária sequência das fases evolutivas da humanidade terrena. Trecho esclarecedor de Kardec, é Kardec quem fala. A Bíblia encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros fatos que derivam de costumes que já não são os nossos. Já crescemos um pouquinho, mas há ainda um crescimento maior, ou amar o próximo como a si mesmo, ou não ficar indiferente, pedirmos de uma forma delicada, com passeios tranquilos pelos que estão abandonados nas ruas, talvez viciados em bebida, talvez viciados em drogas, talvez precisando de um tratamento psicológico, psiquiátrica e da casa espírita, ou de alguma outra casa que realize esse tratamento. Não podemos ignorar que encerra grandes e belas coisas. Alegorias ocupam ali grande espaço, ocultando sobre o véu subliminar as verdades que se patentearam
desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo desaparece o absurdo. Sim, a antimatéria pareceu também um absurdo, até que foi provada. Nunca acreditávamos na antimatéria. O desenvolvimento da ciência fez com que ficássemos de olhos parados. Muitas vezes queimamos cientistas. Não queríamos que eles nos trouxessem a verdade. Agora já não nos cabe mais essas atitudes pequenas, ilógicas e violentas. É preciso acordar, em vez de ficar preocupado com silicone nas várias partes do corpo, que vai ficar pó ou vai para o crematório, vamos nos preocupar com a nossa espiritualidade, com a nossa mente extrafísica no nosso estágio de evolução, envolta pelo perispírito, que o espiritismo e a parapsicologia dizem. O perispírito ou o corpo bioplásmico são iguais, vimos. Parece que Heine copiou Kardec, maravilhoso, tudo bem. Os dois se expressam da mesma maneira, parece um céu cheio de estrelas, quando pensamos e fazemos o bem, mas se torna um céu tempestuoso quando não pensamos, quando fazemos o mal, quando magoamos o próximo, quando abandonamos na rua os nossos irmãos menores que não têm condições para caminharem sozinhos. Então, vamos verificar o poder iluminador dos bons livros, que auxiliam outras religiões, outras formas de compreensão da vida na transformação necessária, nessa época de mudança, para que a Terra, tão castigado planeta, se transforme num planeta mais calmo, tranquilo, iluminado por corações que amam, fazem e modificam. O confrade Cavalcante, diz o pai, que conheço e admiro, teve a intenção, reconheço e louvo, de defender o espiritismo contra o fanatismo bíblico. Mas existe o fanatismo materialista, o fanatismo que se diz espírita, existem vários fanatismos. Há que conservar sempre a vontade de pensar, baseado hoje na ciência. Se a ciência chegou à antimatéria, se no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, o escritor, lá nos Estados Unidos, olha, dos Estados Unidos vem pesquisas fabulosas. Na vida, Muitas Vidas, Muitos Mestres, no livro, ele se torna reencarnacionista e diz isso honestamente, mas aí ele diz, não é religião, eu sou apenas reencarnacionista, porque a reencarnação existe e é ciência. Tudo bem, os nomes não importam, importa essa força maravilhosa. É através das várias encarnações que nos desenvolvemos plenamente. Das formas primeiras, ou como diz Kardec, dos helmintos ou vermes intestinais, vamos não crescendo, chegando até as abelhas que formam uma sociedade ideal, tornando a caminhar, chegando aos grandes macacos, até chegarmos aos homens, que às vezes se expressam ainda com grande dificuldade em atos piores do que os grandes macacos, que formam tribos lindas, como diz Remy Chauvin no seu livro As Sociedades Animais. Ele não é espírita, mas fala muito bem, pesquisou muito bem os grandes animais que se unem para salvar o animal, o irmão ferido por um caçador, por um homem que atira nos macacos simplesmente pelo prazer de matá-los. Então, há que pesquisar os livros à nossa volta que vão nos iluminando, vão nos tornando mais alegres, vão fazendo com que a felicidade surja em nosso coração, porque o nosso destino é glorioso. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer.
A Bíblia é a codificação da primeira revelação, o livro que encerra, na sua linguagem dramática e alegórica, milenares experiências dos homens na procura da verdade e do bem, e chegaria à conclusão de que é um livro do passado que os evangelhos e o espiritismo superaram. Não estou falando que a Bíblia é objeto de museu, não. A Bíblia, como os grandes textos que encerram verdades reveladoras, é, antes de tudo, uma possibilidade de esclarecimento mental. É um monumento imperecível, diz meu pai, José Herculano Pires, que Emmanuel falou através do grande médium Chico Xavier. É o método que melhor mediu Kardec. E essas palavras foram ouvidas também por Nena Galves e seu Galves, que eram como irmãos do Chico, viviam ao lado do Chico, São Paulo e lá ao lado do Chico, e Nena escreve em seu livro, Chico, uma luz em nossas vidas. Emmanuel disse, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. E Herculano amava a Bíblia e o aspecto religioso do Espiritismo, que Kardec também apoia na Revista Espírita, quando ele diz, pois, religião, e nos glorificamos disso. É religião, porque a palavra religião só quer dizer religare, liga com as luzes do universo, mas nós não sabíamos e nos confundimos, e achamos que religião era um quadrado dentro do qual devíamos nos colocar. Não, é uma expansão de amor por todo o universo. Como bem disse Kardec, os que souberam levantar os véus da alegoria encontraram na Bíblia os mesmos e eternos princípios esclarecidos mais tarde por Jesus e pela equipe do Espírito da Verdade com Kardec. As matanças, os horrores, as imoralidades que alguns falam encontram na Bíblia são decorrências lógicas e naturais da época que o livro se refere. Não é um livro mentiroso, é um livro esclarecedor. É um pouco de exagero desejarmos condenar hoje os costumes dos tempos tão distantes. Estávamos lá, praticávamos os mesmos atos que criticávamos. Crescemos um degrauzinho, ainda ficamos com o pé um no degrau de cima e outro no degrau de baixo, incapazes de subirmos de repente, como alguns fizeram, e ainda queremos criticar o nosso passado, que foi criado por nós. É muito interessante. Falta alguns espíritas perspectivas históricas no exame de problemas religiosos do Espiritismo. A prova disso está bem clara no livro Da Bíblia aos Nossos Dias. Um pouco de perspectiva histórica teria modificado a posição dos espíritas que condenam a Bíblia. Não podemos criar, através de incompreensões e confusões, uma nova escola contrária ao espírito da nossa doutrina espírita. O respeito à Bíblia é indispensável. Das palavras vazias, avalanche de versículos. Repetindo Kardec, a Bíblia não é um erro. Os homens é que erraram ao interpretá-la. Eu gosto de Herculano porque ele não tem medo de discussão. Citações importantes de Herculano sobre a Bíblia. O Espiritismo é continuação do cristianismo. Não há o que criticar. Às vezes nós não entendemos o cristianismo. Quando Jesus passou para o mundo espiritual, mas continua nos auxiliando, esse irmão querido, ele também poderia ter condenado se houvesse algum erro. Não,
ele veio explicar através do trabalho de Kardec, como havia prometido, eu vos enviarei o Consolador prometido, para evitar que todo o trabalho de Moisés, o seu trabalho do próprio Jesus de Nazaré, o trabalho de tantos indivíduos que entendiam a verdade, ficasse no esquecimento. Platão, que falava sobre a reencarnação, contou várias encarnações suas. Sócrates, que tinha visão espiritual, que não temia a morte, quando ele foi condenado a tomar veneno cicuta, e a mulher chorava, as Xantipas era um pouco expansiva demais, ele disse para ela: que tolice, ninguém morre, os juízes também vão passar por isso. Quer dizer, tantos exemplos através de história, e nós às vezes queremos nos fechar num quadrado. Não é um convite a misturar cartilhas, pelo amor de Deus. Não vamos introduzir práticas estranhas numa doutrina esclarecida e realizada por uma grande cabeça assessorada pela equipe do Espírito da Verdade. Vamos respeitar uns aos outros, caminhando de acordo com as nossas ideias, mas com as ideias daquele que apresentou a grande verdade, a verdade maior, Jesus de Nazaré. Sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sol da terra. O Espiritismo é continuação do cristianismo. Não sei por que ele foi tão perseguido, porque não compreenderam. O Espiritismo tem seus fundamentos na Bíblia, mas não a considera a palavra de Deus. A palavra de Deus está nas leis da natureza. O dom das profecias é superior ao dom das línguas. Os profetas, respeitados, amados, tendo até casas maravilhosas, templos para morarem, faziam profecias. Isaías não disse da vinda de Jesus, e ele surgirá como um arbusto frágil, e tantas vezes as tempestades do mundo curvarão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas após a sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. E graças aos mártires que foram como que regando as sementes de Jesus com o próprio sangue, a compreensão do cristianismo vai se desenvolvendo. E espiritismo, felizmente, pertence a essa corrente fabulosa de compreensão da semeadura do Mestre de Nazaré. Paulo pede que, quando orarmos, consigamos entender quando estamos orando. Mas aí também ele faz um pensamento bem ainda judaico, que a mulher se cale ou que, se não entender, porque em geral ela não entende, mas que pergunte em casa ao marido, porque mulher não consegue entender mesmo, não pode atrapalhar o andamento. Jesus não. Jesus tinha discípulos, mulheres, as respeitava, inclusive disse a Maria, quando critica, não a mãe dele, a outra Maria, quando as irmãs de Lázaro, quando criticava a irmã Marta, que não queria ajudá-la nos afazeres da casa. A Marta queria ficar limpando a casa dia e noite. Jesus disse: não, Marta, Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Ou seja, a mulher tem competência para aprender e para ensinar. Grande, querido Jesus. Amigo, quando for hora, me avisa, viu? Que eu fico um pouco atrapalhada com os relógios. Outro conselho do querido Paulo. Falem 2 ou 3 profetas médios, os outros julguem. Porém, se o outro que estiver sentado recebeu alguma revelação, cale-se o primeiro, ou seja, não queiram falar demais, como irmãos, se respeitem e vão vendo a necessidade de cada um. Todos poderão profetizar,
uns após os outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O Espiritismo é o consolador prometido, e nada nos consola mais do que a compreensão do poder da prece, na reencarnação, através das quais vamos corrigindo os erros, a dificuldade para amar o próximo difícil e tantos erros que cometemos. Se tem apego ao dinheiro, aos carrões, vamos nos corrigindo até nos transformarmos na promessa de Jesus. Somos deuses, somos luzes, somos a sal da terra. Estamos aqui para salgá-la e não prejudicar a terra através da poluição dos mares, o espaço através da poluição agora da guerra. Absurdo, mas tudo passa, só Jesus fica. Deus não é Deus de confusões, mas de paz, como em todas as igrejas. Isso é dito. As nossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar na igreja. Ai, que judiação! Só Eva não nasceu com cérebro. As outras mulheres, Deus criou da mesma forma que os homens. Paulo já pôs todo mundo no mesmo barco. Se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu marido. É indecente que as mulheres falem na igreja. Se ele visse agora que tem até... Agora ele já evoluiu muito, naquela época ele já era evoluído, imagina agora. Mas é interessante como às vezes a pessoa tem uma linha de pensamento... E se chegamos? 5 minutos. 5 minutos. Então vou ler mais um pedacinho. A Bíblia é o mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade, diz Herculano Pires, e, portanto, é valiosa. É o mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade, e, portanto, valiosa. A luta foi vencida por Martim Lutero. Havíamos deformado a Bíblia, havíamos criado um céu e inferno. Martim Lutero foi e lutou para que os ensinamentos de Jesus fossem respeitados. Não sei se ele sabia ou não, mas o pai diz que ele abriu uma janela na muralha que havíamos construído em compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, criando um céu maçante que teríamos de ficar tocando harpa a vida inteira, e um inferno preocupante, porque ficaríamos, se errássemos, queimando como galinhas para fazer caldo para uma canja pela eternidade. Como éramos confusos, e se não prestarmos atenção, tornamos-nos confusos hoje. Outro dia uma amiga minha disse, quando você faz palestra, você põe um esparadrapo no umbigo? Eu falei, não, nunca ouvi falar nisso. É para proteger o chakra. Não guardei o nome do chakra que estaria. Eu falei, Kardec nunca fala em chakra, em sítio, em fazenda. Para com essa bobagem. Desculpe, delicadamente. É tolice. O que o esparadrapo vai fazer? Pensamento positivo. Ai, cada vez que eu lembro, eu fico, não sei se eu choro ou se rio. Espírita, não vou falar o nome, nem que me torturem. Então, devemos a Martim Lutero essa abertura de janela. Culto de cristão na igreja primitiva. Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios que não era mais uma cerimônia religiosa. Os participantes deveriam tomar em casa seu alimento para não perturbar a reunião. Não era reunião para se alimentarem como fazíamos antigamente. Comíamos só um pequeno pedaço de pão e bebia-se uma pequena taça de vinho. A cerimônia do pão e vinho não era realizada apenas pelos cristãos. As religiões idólatras as praticavam para os pagãos. O pão representava a matéria,
e o vinho representava o espírito. A união da matéria com o espírito produzia comunhão, que podia ser reencarnação ou permitia a incorporação de um espírito comunicante. Manifestação do desencarnado através do profeta, como chamávamos o médium, para manifestação mediúnica. Os profetas são chamados pneumáticos, que quer dizer cheios de espírito. Paulo diz: a manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou é para consolar o espírito necessitado, ou é para consolar o profeta necessitado e ilustrá-lo, fazer com que ele pense melhor. E pede também: falem apenas 2 ou 3. São as mesmas regras de hoje. As traduções são as de João Ferreira de Almeida, na recente edição da Sociedade Bíblica do Brasil, na qual introduziram a palavra médium. Desde o horizonte primitivo, fazíamos sessões mediúnicas. O Espiritismo não inventou as sessões mediúnicas, como não inventou a antimatéria. Não vamos acusar o Espiritismo de coisas que não fez. E é o trabalho que vem se desenvolvendo dentro de nós e com os irmãos mais velhos através do tempo. Agora estamos nesse degrau. Continuaremos através do desenvolvimento da ciência e do nosso cérebro e da mente extrafísica através de mais encarnações. Muito obrigada. Boa noite a todos. E sonhe com as histórias interessantes da Bíblia, não com as horríveis, com as lindas. Obrigada. E está cheio de histórias lindas, né? Na Bíblia. Para não dizer que nós não atendemos os nossos amigos aqui que enviaram perguntas, professora, o Paulo de São Paulo, né? Paulo não. O Eremias Barreto, da Sé Centro São Paulo, ele faz uma colocação para a gente aqui. Por que a Bíblia Sagrada é tão má vista pelos espíritas? É quase um sacrilégio dizer um capítulo e um versículo do Velho Testamento. A que se deve isso, o tamanho absurdo? Daí ele fala, vê na questão 982. Eu acho que o espírita ele não tem essa aversão à Bíblia. Acontece que a Bíblia, se eu faço um estudo de forma solitária da Bíblia, eu tenho que ter um poder de interpretação muito grande, eu tenho que ter conhecimentos de muitas áreas. O ideal era que a Bíblia fosse feito um estudo como o estudo da doutrina espírita, um estudo contextualizado. A gente estuda em grupo, eu preciso pegar a opinião de um, a opinião do outro, para a gente formatar uma ideia, como a professora fala, até das alegorias, que são importantíssimas para que se tenha. Como a professora falou do Paulo citando a mulher, por exemplo, no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, lá diz que Deus deu a mulher da costela do Adão para que fosse auxiliar do homem. Olha só, já era naquela época, hein? Então, Paulo endossou, ficou... Mas eu acredito que não são todos os espíritos, talvez seja um número pequeno de espíritas que tem essa visão que o Eremias coloca. Eu acho que a Bíblia deve ser, acima de tudo, respeitada. Porque o próprio espírita que hoje está como espírita... Nossa, ele fez tanto. Ele era de uma inteligência brilhante. Eu não sei como, de repente, ele conseguiu mudar de Saulo, o perseguidor de cristãos, para Paulo, o melhor apóstolo de Jesus de Nazaré. Com certeza. E na questão 982 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre aquela questão da profissão de fé. Eu não preciso fazer uma profissão de fé no Espiritismo para ter uma sorte melhor no meu futuro. Eu preciso conhecer a lei reencarnacionista, a lei de causa e efeito, e principalmente as minhas relações morais com o Evangelho, exemplificado por Jesus Cristo. E também a Maria das Dores Fonseca, de Baronesa Santa Luzia, Minas Gerais, ela diz o que são os evangelhos canônicos. Olha, os evangelhos canônicos são os 4 evangelhos, né? Nós temos lá Mateus, Marcos, João e Lucas. Esses 4 evangelhos são considerados canônicos pela igreja. E o que são, então, os evangelhos apócrifos, como ela coloca na pergunta? Os evangelhos apócrifos são aqueles que a igreja não aceitou como canônicos. Quando ela aceitou os 4 canônicos e começou a editar os seus livros,
ela rejeitou os outros, então os outros se tornaram intitulados como apócrifos. Interessante que a gente fala muito da Bíblia, mas a primeira religião que começou a colocar coisa escrita no nosso planeta foi o hinduísmo. Então, o hinduísmo, ele deu origem a 4 livros. Eu já vou falar por que eu estou falando disso. Porque ele deu origem ao Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e o Atharva Veda. São 4 livros. Cada Veda é dividido em outras 4 partes, que são os Samhitas, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. Alguns livros eram para o povo comum, os outros para o nível de sacerdócio. Porém, eles começaram a ser escritos, esses livros do hinduísmo, eles começaram a ser escritos perto de quando a Bíblia começou. A Bíblia começou há 3.500 anos atrás e parou no fim do 1º século depois do Cristo. Então, 3.500 anos daqui para trás e 100 anos, 100 e poucos anos depois do Cristo. Então, nós temos uma obra enriquecida de informações. Nós não temos tempo para estudar todo esse livro do hinduísmo e toda a Bíblia, fica complicado. Mas é interessante que, nessa questão daquilo que seja apócrifo ou não, foi considerado por homens e não por nós. Por nós. Estávamos lá fazendo confusão. Foi por homens e não por revelação de espíritos. Não nos esqueçamos disso. Então, nós, às vezes, nos dedicamos mais ao estudo do Espiritismo do que a própria Bíblia, pura e simplesmente porque a Bíblia, como está no capítulo 1 do livro A Gênese, são os caracteres da revelação espírita. São revelações de espíritos. O Espiritismo é conhecimento dos espíritos e não dos homens. Professora, muito obrigado. Agradeço a sua participação imensamente. Nós estamos aqui no nosso tempo. Vou deixar você falar um tchau para o pessoal aí. Eu agradeço a sua, menino lindo. Foi muito bom. Obrigada. E a todos que assistiram o programa, ao senhor ET, que é o maior responsável por essa homenagem ao meu pai, é uma dívida eterna com o senhor ET, e ao senhor Alberto, que está lá longe, que também é um lindo menino. O trio é muito querido. Muito obrigada. No próximo já estará conosco. Eu quero mandar um abraço aqui para a Nilza Rodrigues de Almeida, que mandou boa noite para a gente, e a todos os outros que nos acompanham, nos acompanharam e não escreveram nada. Eu vou aqui nesse momento agradecendo a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estudo, de trabalho, de convivência. Que clima de amizade, que clima gostoso de amor, de carinho, de fraternidade entre todos nós aqui. Nós sempre elogiamos a presença de todos que estão conosco, mas que Deus mantenha a nossa condição de sempre estarmos aptos a participar de atividades como esta, que possamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos ideais em favor do conhecimento espírita, do conhecimento do Evangelho, e por que não, do conhecimento da Bíblia, a fim de que tornemos os espíritos cada vez melhores, capazes de nos reconhecermos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Deus, nosso Pai e Criador. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.